Pessoal, voltei. Vamos lá. Exercícios agora, exercícios. Vejamos. De acordo com a teoria do comportamento de Skinner, a recompensa, que não é sinônimo de reforço positivo, após uma resposta adequada a determinado estímulo, é denominada do quê? O que a recompensa é? Vejam, aqui é importante, a recompensa após uma resposta adequada a determinado estímulo, tudo bem? Nesse caso, ela é um reforço, mas nem sempre a recompensa será um reforço. Recompensa não é necessariamente sinônimo de reforço. Nesse caso, né, após uma resposta adequada a determinado estímulo, sim, ela é denominada reforço. De acordo com os princípios do behaviorismo, julgue. Segundo Skinner, a aprendizagem é o único comportamento observável, porém, ela é imensurável. Não, é um comportamento, é possível mensurar a aprendizagem. Quanto mais o aluno apresenta comportamentos que estão a caminho ali, indo, né, na direção do comportamento terminal, mais eu posso observar e entender o quanto o aluno está se aproximando daquele comportamento idealizado, né? Então, assim, a aprendizagem, como ela está trabalhando, ela está sendo toda trabalhada a partir de comportamento, a partir de reforçamento, ela pode ser mensurada, sim. Tá? Então, aqui está errado. Na concepção de Skinner, a aprendizagem é uma resposta a estímulos internos. Então, na concepção de Skinner, a aprendizagem, nesse caso aqui, se fosse uma resposta a estímulos internos, seria o quê? A aprendizagem é uma resposta às motivações, aos interesses, aos desejos, como outras correntes, por exemplo, da psicanálise, do cognitivismo, entendem, não é? No caso do Skinner, não é assim que funciona. A aprendizagem é uma resposta a estímulos externos. Então, errado também. De acordo com Skinner, a punição faz que um comportamento inadequado desapareça e não retorne ao conjunto de comportamentos do indivíduo. Na verdade, para o Skinner, a punição ela não é tão eficiente assim, não é garantia. Uma vez que puniu, isso não é garantia de que o comportamento não retornará. Por isso que ele entende que para processos de aprendizagem, o reforçamento é muito mais eficiente do que a punição. Tá? Então, essa aqui está errada também. 3 erradas. 3. Skinner, Freud, Piaget, Vygotsky, Vallon trouxeram contribuições fundamentais para o arcabouço teórico da psicologia da aprendizagem, focando em um elemento básico no qual delinearam seus campos de estudo. Então, aqui falando do Skinner, né? Acerca desse assunto, assinale a alternativa que apresenta o elemento central para o estudo da aprendizagem em Skinner. Qual é o elemento central, gente? O que pode ser observado? O que pode ser, vamos dizer assim, analisado, mensurado, etc. É o comportamento. Né? É o comportamento. Inconsciente. Aqui nós temos a psicanálise, Freud, por exemplo. Conhecimento. Né? Então, o conhecimento o que seria, né, dentro Não é possível de ser mensurado esse conhecimento se ele não estiver sendo analisado através do comportamento. Questão social, interação, enfim, que a gente encontra mais em Vygotsky. No caso de Vallon, a emoção. Então, para o Skinner, é comportamento. 4. Sobre a teoria psicológica de Skinner, é correto afirmar que a sua palavra-chave é interação? Não. A aprendizagem ocorre através de estímulos e significados, de modo que se torna construtivista? Não. Os comportamentos são obtidos punindo o comportamento não desejado e reforçando ou incentivando o comportamento desejado com um estímulo repetido até que ele se torne automático. Nesse caso, quando a gente fala com um estímulo repetido, né, até que ele se torne automático, nós estamos falando de contingências de
reforço. Contingências de reforço. Vamos ver aqui. A D, por enquanto é a C, né? Parece ser a C mesmo. A aprendizagem concentra-se na aquisição de novos saberes a partir da experiência pessoal dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Não. O ensino é obtido quando o que precisa ser ensinado pode ser colocado sob condições de dúvidas e questionamentos. Nada a ver. Então é a C mesmo. Beleza. 5. Segundo Skinner, em seu pensamento behaviorista, o comportamento humano pode ser explicado a partir da observação e da experimentação sistemática. Com seu conjunto de princípios, estruturou diversos termos específicos. Assinale a alternativa que apresenta o termo correspondente à seguinte definição: é capaz de fortalecer uma reação quando esta remove algum estímulo aversivo. Opa, remoção do estímulo aversivo. Nós estamos falando de qual reforço? Porque aqui ó, ele fala de reforço positivo e reforço negativo. Nós estamos falando do reforço negativo. Lembra do exemplo que eu falei para vocês do protetor solar? Então, se o sujeito, por exemplo, fala eu não quero as queimaduras, que seriam estímulos aversivos, eu preciso eliminar a possibilidade de ter queimaduras. Eu preciso remover esse estímulo aversivo. Então, eu utilizo protetor solar. Então, o comportamento é reforçado utilizando-se o protetor solar justamente para eliminar o estímulo aversivo. 6. Considerando as teses de Skinner, marque a opção. O comportamento operante deve ser explicado pelo binômio estímulo-resposta. Pelo que nós vimos, não. Primeiro resposta e depois a resposta leva a... essa é a representação, né, de acordo com o Skinner. Bem? Então, a resposta emitida leva ao estímulo reforçador e não o estímulo que leva à resposta. A forma mais eficiente e vantajosa de controle do comportamento é a punição, não é o reforço. O behaviorismo radical não explica comportamentos privados. Na verdade, o behaviorismo radical explica o comportamento privado. Por quê? Porque o comportamento operante é o comportamento decidido pela pessoa. Eu vou fazer, por exemplo, eu vou passar o protetor solar para eliminar o estímulo aversivo, para eliminar a queimadura. Então, o sujeito decide, é o comportamento privado. Só que a decisão dele não é por vontade própria, é, na verdade, controlada por uma variável. Qual é a variável? O estímulo. Então, o estímulo, lembra que nós vimos? O estímulo é uma variável, de acordo com o Skinner, é uma variável de input. O comportamento é controlado, na verdade, por aquela variável. Uma vez que eu quero remover esse estímulo, eu tenho um certo comportamento, que é passar o protetor solar. Uma vez que eu quero ganhar uma nota positiva, ter uma gratificação, eu vou estudar mais, eu vou ser mais disciplinado. Então, o comportamento operante é o comportamento privado, não é um mero reflexo ou um comportamento involuntário, né? Então, aqui, ó, o behaviorismo radical explica os comportamentos privados. A apresentação de um estímulo aversivo é retirada de um estímulo positivo. Tá? Desculpem, a apresentação de um estímulo aversivo e a retirada de um estímulo positivo são formas de punição. Tá certo, não é? Então, de acordo com o que nós vimos, é isso mesmo. Ou você apresenta o estímulo aversivo ou tira um estímulo positivo. Tá certo? Então, aqui é a D. Beleza. Só deixa eu ver a E aqui. Um reforçador positivo é qualquer estímulo que, quando retirado, aumenta a frequência do comportamento. Não, aí seria um reforçador negativo, né? Reforçador negativo. A principal base do behaviorismo radical, teoria desenvolvida por Skinner, está na formulação do conceito do que, gente? Então, do que? Então, aqui nós estamos falando especificamente do Skinner, tá? Se eu falar, por exemplo, do comportamento, tá? Mas veja, a principal base do behaviorismo radical. Comportamento também é a base do behaviorismo metodológico, por exemplo. Do radical é o comportamento operante, é o diferencial do Skinner. 8. Skinner realizou seus experimentos clássicos com ratos de laboratórios em uma gaiola ou câmara operante, como preferia seu idealizador. Era um compartimento no qual havia uma alavanca junto ao comedouro. Colocado em seu interior, o rato movimentava-se com agilidade, tocando a alavanca algumas vezes.
Aumentar a frequência desse comportamento era o objetivo de Skinner, pois o reforço positivo se dá quando? Isso é importante. O Skinner, gente, ele não está simplesmente preocupado em mostrar que o rato, ele, por exemplo, o comportamento dele é reflexo de um estímulo. Não é isso. E a preocupação dele é como eu posso aumentar a frequência desse comportamento. Como que eu posso fazer com que esse como a gente pode gerar um condicionamento, né, para esse comportamento. Então, no caso, aumentar a frequência desse comportamento era o objetivo de Skinner, pois o reforço positivo se dá quando? Quando se dá o reforço positivo? Quando ele atua para fortalecer o comportamento que o procede. Muito bem. Muito bem. Então, é que procede, não precede. Né? Procede. 9. Ao propor uma metodologia com foco em estímulos externos ou reforços, ou em estímulos de situações esperadas, Skinner promoveu o tecnicismo na educação. Sim, gente. Então, a corrente psicológica que influencia o tecnicismo é o behaviorismo radical, behaviorismo skinneriano. A utilização de reforços positivos para aumentar a frequência de um comportamento desejado é uma característica do behaviorismo, que tem em Skinner seu principal representante. Vejam, a utilização de reforços positivos, então vamos conferir aqui, positivos, para aumentar a frequência de um comportamento desejado. Isso, sim, está tudo certo, né? Correto. Isso é reforço positivo. 10. A concepção de ensino como um processo de modelagem comportamental foi fundamentada nas formulações de Skinner. Esta abordagem de ensino programado se ocupou da adequação dos processos pedagógicos para cada aluno. Um ponto muito importante no Skinner é que ele respeitava o ritmo dos alunos, tá? Então o aluno ele passa por um passo a passo, sim. O aluno vai passando por um processo de condicionamento, sim. Ele é levado cada vez mais a partir das contingências de reforço a um comportamento terminal, sim. Mas sempre sendo respeitado o seu ritmo. Então vejam, se ocupou da adequação dos processos pedagógicos para cada aluno, afirmando o quê? Concepção de suportes didáticos, textos veiculados através de livros ou das chamadas máquinas de ensinar, que liberariam os professores de tarefas com o contato mais individualizado, com os alunos. Não, o professor ele precisa ter o contato, acompanhar, oferecer as contingências, afirmando a importância das tarefas didáticas mecânicas e rotineiras para que professores pudessem se dedicar ao grupo como um todo. Então, mas aí, como um todo, ele não valoriza o quê? Cada sujeito, né? O ritmo de cada aluno, as características de cada aluno. Então, não pode ser essa B. Vamos ver a C. Sequência linear da matéria disponibilizada que anularia o reforço sistemático? Não, o reforço ele faz parte, né? Inclusive, nós vimos, não há aprendizagem se não tiver reforço. D. A importância da construção de sequências de aprendizagens dos comportamentos mais simples aos mais complexos, que é o processo de modelagem que nós vimos, por aproximações sucessivas. Então, aproximação sucessiva é o quê? Eu escolho o primeiro comportamento mostrado pelo aluno que seja mais próximo, que se assemelhe ao comportamento terminal, é o que eu escolho para reforçar, modular, né? Modular através das contingências de reforços até chegar no comportamento terminal e condicionar, então, o comportamento terminal. Tá certo? Que deveriam ser trabalhadas individualmente por cada aluno, respeitando-se o ritmo de cada um. Perfeito. Então, quando você coloca assim, processo de ensino de acordo com o Skinner, você coloca essa D, coloca no teu material. Em algum lugar, repita, processo de ensino de acordo com o Skinner. Coloca do jeito que está aí, porque você tem uma bela de uma síntese. É a letra D. Skinner apontou que o comportamento operante é fortalecido ou enfraquecido pelos eventos que seguem a resposta e que, enquanto o comportamento respondente é controlado por seus antecedentes, o comportamento operante é controlado pelo quê? Por processos autônomos? Não.
Porque assim, Vinícius, mas o operante não é um comportamento privado? Sim, só que na verdade lembra que existem as variáveis e as variáveis controlam o comportamento. Então, por mais que o sujeito entenda assim, eu estou agindo por vontade própria, na verdade, o comportamento é controlado pelas consequências, né? Então a pessoa já tem mais ou menos o que ela vai ter como consequência que a leva a apresentar aquele comportamento. Então é a B. É a B. É controlado por suas consequências. 12. Skinner afirma que a criança, durante a aquisição do conhecimento, utiliza-se de dois processos simultâneos ao interagir com o seu meio: a organização interna e a adaptação ao meio. Meu Deus, não é Skinner, é Piaget, não é Piaget que diz isso, que nos ensina isso. A concepção de que o homem é um ser modelado por estímulos tanto do ambiente externo como do interno foi defendida por Skinner. Tá certo, tá certo. Então, por exemplo, a pessoa, se fala assim, mas modelada aqui, ó, por estímulos do ambiente interno e externo. Se a pessoa, por exemplo, falar assim, eu não vou fazer tal coisa porque aquilo vai me fazer passar vergonha. Então você tem tanto o estímulo externo, as pessoas que vão vaiar, quanto a consequência disso que a pessoa vai sentir, não é? E por isso ela não age. De acordo com Skinner, o professor pode garantir a aprendizagem de todos os seus alunos com a transformação do conhecimento teórico em conhecimento prático. Errado, tá? Então, não há essa relação. A questão é comportamento. Oferecer reforço para que o aluno aplique aquilo através do comportamento. Bom, acho que é isso, né? Acho que deu para nós fazermos um bom estudo sobre o Skinner e você ter aí as principais informações, principalmente diferenciando o behaviorismo metodológico do radical, identificando as diferenças, as grandes diferenças entre John Watson e Skinner. Maravilha? Então a gente segue em frente. Até a próxima aula.